Antes de você sentar, amados, abre a tua Bíblia em 2 Coríntios 5, versículo 7. Queria agradecer a presença de todos, as pessoas em especial que eu convidei. Me sinto muito lisonjeado, muito amado, muito honrado pela vida de vocês, as pessoas do ministério, as pessoas que eu pedi algo em especial. Recebo o meu muito obrigado. 2 Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Pode tomar teu assento, amém? Queria dizer para você que você está na casa do Pai. Na casa do Pai, há liberdade. Se você tiver vontade de chorar, de rir, fica à vontade. Amém? Como todos sabem, meu nome é Marcos Pereira, filho da dona Margarida Pereira Mariano. E dona Margarida foi casada, teve 3 filhos e ficou viúva. Depois encontrou meu pai e teve mais 3 filhos. Luiz Carlos, Edson, Marli, Cláudio, Marta e eu. E eu estou fazendo 35 anos hoje. E desde que eu me lembro que a minha mãe me falou para mim, ela disse para mim que eu te apresentei. Logo que tu nasceu, eu fui na igreja, logo a minha mãe se converteu. E ela veio na frente e ela me apresentou para o Senhor. Queria dizer para a igreja que quando os pais vêm aqui na frente e apresentam o filho para Deus, fica anotado lá. E antes de nós nascermos, o Senhor primeiro ele faz um plano, um projeto. Com todos nós se faz um projeto. E minha mãe me apresentou para Deus. O diabo muito astuto, sabendo de que Deus vai me usar de uma forma, creio que diferente, não mais nem menos que os outros, da forma de que Ele vai me usar especialmente. Então por isso que eu quero que você entenda, quando você vem aqui na frente e o pastor pega a criança, alguém pega a criança, não necessariamente só aqui, lá na sua congregação, aonde você sabe como não um ritual, como é o ritmo da coisa. Amados, e a minha mãe me apresentou e eu fui crescendo. Só que a minha mãe não ficou com o meu pai, não era casada com o meu pai. Um dos fatores de que eu passei pelo que eu passei. A ausência do pai. Entenda a família, entenda você pai, você mãe, o que você causa na cabeça da criança com a separação. Não só o homossexualismo, revolta, tantas outras coisas que podia enumerar aqui com a separação. E as pessoas não se dão conta disso. E com a separação do meu pai, eu fui criado sem o meu pai. Como minha mãe ficou viúva, os meus irmãos mais velhos também não tinham estrutura nem para eles, porque eles eram novos ainda. Então como eles iam ter estrutura para ajudar a me criar? E eu fui crescendo. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe. Eu estava na escola. A escola foi bem difícil para mim. Meu rendimento escolar não era bom. Pelos bullying, hoje se fala de bullying. Naquela época não falava de bullying. E eu não entendi, amados. Por conta de que quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu fui abusado sexualmente. Um outro fator. Então, se existem fatores onde a homossexualidade pode entrar na vida da pessoa. Não é eu nasci. Não nasce, porque eu não nasci. E tem como provar, e tem como argumentar, e tem como guerrear. Hoje em dia está tudo liberado. Como que é? Transgênero? Mudança de
Ideologia de gênero. Hoje, então, o diabo está lançando isso aí contra a sociedade, para implantar na sociedade, na família, no meio da família. E na escola meu rendimento não era bom, por causa do abuso. Não pensa você que era abuso de algo forte, algo concluso. Não, de beijo, carícia, isso já causou. Uma vez conversando com uma mulher, ela disse para mim, tá, mas se foi abuso que tu passou, mas por que tu permaneceu? Então tu gostou. E eu fiquei pensando, o que eu vou responder para ela? O máximo que eu poderia ter de relação com aquele homem, de união, era me relacionando com ele. Eu não tive carinho do meu pai, não tinha. A minha mãe, de certa forma, foi ausente, porque trabalhava. Então, o máximo que eu poderia ter com os outros homens era o carinho. Para mim, aquilo era um carinho. De repente, um abraço, um beijo. Até que é despertado, aflorado dentro de ti aquilo. Então, se eu fui abusado por uma pessoa, é como se o Espírito entrasse dentro de ti. Então, o Espírito vai ser insaciável. Mais e mais e mais e mais. A Bíblia nos diz que um abismo, ele leva até o outro abismo. Eu lembro que eu tinha uns 16, 17 anos, eu tomei veneno de rato para me matar. Aquele rio do rato, sabe, a rosinha. Fui no mercado, tomei meio comprimido, água, meio veneno, água, meio água e fui dormir. Digo para vocês de todo o meu coração, nem dor de barriga me deu. Segunda, na terça eu fui lá e comprei mais meio água e tomei. Nem dor de barriga me deu. Lembra quando eu falei que é apresentado aqui para o Senhor? Fica anotado lá diante dele. Fica lá escrito. Ele sabe de que ferramenta tu vai ser usado nas mãos dele. Eu lembro que eu tinha uns 18 anos, eu fui para fora de casa. Amados, Margarida, porque minha mãe chamava Margarida, tá? É como uma homenagem, como, sei lá, coisas de Marcos. E quando eu tinha 18 anos, eu sempre ia na casa da minha mãe. E sempre ela falava das coisas para mim. Jesus te ama. Nunca te esqueça que eu te amo e Jesus também. E isso marcou muito a minha vida, assim, nesse sentido. E como eu falei antes, um abismo ele chama outro abismo. As amizades, amados, elas, dependendo das amizades, elas vão te levar para um caminho bom. Dependendo da criação como aquela pessoa teve, como a criação que aquela pessoa teve. E amizades que eu tive me levaram para o caminho mau. Comecei a sair na noite. E aquilo foi bom para mim, porque era um universo novo, um universo diferente, então eu nunca tinha provado aquilo. Então comecei a provar mais amizades que me levaram para o ocultismo. Eu quero dizer essa noite, amados, que a tua oração, ela vai aonde você não vai. Minha mãe me consagrou, me ensinou no caminho, porque a Bíblia diz que ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer ela não vai se desviar. Eu nunca me esqueci das coisas que a minha mãe me ensinou. Por mais que eu busquei a minha vida, por mais que eu me envolvi com o ocultismo, eu busquei o que eu achava que era bom para mim. E um abismo ele chama outro abismo. Como que eu ia me ajoelhar diante de Deus? Deus manda um cliente para mim. Se com o ocultismo eu acendendo uma vela, fazendo algo do que eles pediam, eu tinha resultado imediato, muitas vezes.
Vamos dentro do cemitério? Vamos fazer trabalho disso? Vamos. Porque era a vida que eu estava levando. E sempre indo na casa da minha mãe. Lembro que uma vez eu fui na casa da minha mãe, ela disse para mim, só, o dia que eu morrer, eu não tenho nada para te deixar. Eu tenho essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia tem muito choro. E tudo da tua resposta que tu quiser para a tua vida está aqui dentro dessa Bíblia. E eu lembro de uma outra vez que eu fui lá, ela disse para mim assim, nem que Deus tenha que me levar, mas vocês vão aprender. Dito e feito, tal qual Deus planejou. Deus, Ele é perfeito, Ele é perito, Ele sabe como fazer. E eu lembro que eu estava para fazer aniversário, eu fui na casa da mãe. E a Bíblia estava lá. Eu disse, mãe, essa aqui é a minha Bíblia, é minha herança, né? Ela disse, é tua herança. E nesse dia ela não foi no culto. Ela disse, tu quer um feijão? A mãe vai fazer um pote de feijão para ti, tu vai para casa, não sei o quê. E eu fui. E daí na segunda, eu estaria de aniversário. Ela disse para mim, o que tu quer de presente? Tu quer um lençol ou tu quer uma toalha? Eu disse, mãe, me dá uma toalha para mim. E tá, mãe, eu vou embora então, na segunda-feira eu venho aqui então buscar meu presente. Era segunda-feira, de madrugada, tipo 3 horas da manhã. A Marta me ligou. Tu vem aqui ligeiro que a mãe passou mal. Eu preciso de ajuda. Eu saí bem perturbado. E antes quando eu estava da minha vida, quando eu ia dormir, eu acordava de noite assim, se alguma coisa vinha e me avisava. A tua mãe vai morrer. Como que vai ficar a tua vida? E eu ficava assim, pensando. E nesse dia eu saí correndo, peguei um mototáxi. Quando eu sentei no mototáxi, veio uma voz e disse para mim assim, e se a tua mãe morreu? Fiquei pensando, é só um piripaque com a mãe, a gente vai para o hospital e tudo bem. Aí eu cheguei na casa da mãe, a minha irmã disse assim para mim, a mãe deixou nós. Aí eu disse pro médico que da SAMU, disse, hoje eu estou de aniversário, doutor. Disse, Deus não está sendo muito teu amigo. Eu não sei o que você já passou. Esse foi o meu dia mal. Eu não sei o que você já passou. Qual foi o teu dia mal? Ou de repente o teu dia mal ainda está por vir. Não que fosse uma justificativa, mas eu poderia ter me rebelado contra Deus. Deus, no dia do meu aniversário, como que vai ser isso? Como que tu fez isso? Por que tu fez isso para mim? Em nenhum momento eu briguei com Deus, em nenhum momento eu questionei. Porque diante da Bíblia, diante de tudo que eu aprendi, diante de tudo que eu ouvi, é de que ela estaria num lugar melhor. E de que não teria sofrido. Ela sempre dizia, o dia que eu parti, eu parti. Não vai ficar vocês brigando porque a mãe morreu por causa de ti, a mãe morreu por causa de ti, a mãe morreu por causa de ti. Não, eu morri porque eu morri. Chegou meu tempo. E tudo foi determinado por Deus. Tudo Deus programou tudo. Amados, eu sempre falo que Dostoiévski, um romancista russo, concluiu que todo ser humano tem um vazio dentro dele. Esse vazio é do exato tamanho de Deus. Foi feito para Ele, foi feito por Ele. Então muitas vezes nós tentamos pôr aqui N coisas aqui dentro do vazio, mas não enche, não preenche e não vai preencher. Esse vazio que as drogas não preenchem, as baladas não preenchem, dinheiro não preenche, bebida não preenche, prazer carnal não preenche. Não preenche e não vai preencher porque não preencheu o meu. Eu poderia enumerar pessoas aqui dentro. Encheu o teu vazio? A pessoa vai dizer que não, porque não enche, não enche. Com a morte da minha mãe, meu vazio se tornou muito maior. Eu só queria beber, só queria me drogar, só queria festa.
Amados, e diante de tudo isso, a minha mãe nunca desistiu de mim. Sempre orando, sempre buscando, sempre jejuando, sempre orando, sempre clamando, sempre suplicando. Minha mãe cuidava de um grupo de mulheres na igreja dela. Aí fico pensando quantas vezes essa mulher foi fazer o culto e triste, cansada, batida pelos filhos. Mas sempre guerreira, sempre fiel, sempre ali, crendo no Senhor. Aqui, o versículo que eu li, ela andava por fé, não por vista. De repente as pessoas chegavam lá em casa e diziam assim: eu vi ele, estava lá na esquina, eu vi ele, estava lá em tal lugar, eu vi ele fazendo isso. De repente ela se trancava no quarto e chorava. Deus, as pessoas estão falando isso do meu filho. Mas eu oro para ti, eu clamo a ti, porque eu creio em ti. Eu sei porque eu estou crendo, eu sei para quem eu estou orando. Isso é andar por fé, não por vista. Qual é o teu problema essa noite? O que você tem enfrentado? A Bíblia nos fala que o amor de muitos esfriaria. Aí vem o dia mal para você e esfria. Aí você transfere você transfere a culpa para Deus. Aí tem aquele louvor: se Deus fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele é Deus também. Amados, loqueando pela rua, fui parar em Joinville. Fiquei um pouco lá, vim para cá de novo para buscar mais umas coisas para voltar para lá. Um amigo veio para mim e disse assim: tu não quer ir para fora do Brasil? Se eu quero. O que mais que me prende aqui? A minha família era minha família, mas não era minha família. Digamos que as pessoas que não têm mais mãe vão me entender bem. Parece que desmancha tudo, não é mais a mesma coisa. Fiz os meus papéis, em um mês estava pronto. Tinha dado a minha palavra de que eu iria para lá. A intensidade de busca, com a falta da minha mãe, ficou minha irmã. Com a mesma intensidade de busca, com a mesma intensidade de choro, de clamor pela minha vida. A minha mãe trabalhava e quem me criou foi minha irmã mais velha. E eu fui na casa da minha irmã mais velha para me despedir dela. E eu fiquei alguns dias lá, mas não tive coragem de dizer para ela que eu ia viajar para lá. E quando eu fui dar tchau para ela, ela disse assim para mim: volta para Jesus, tu sabe que era o desejo maior do coração da mãe. Aquilo como uma flechada. Há planos que para nós parecem ser bons. Na verdade o meu foi. E quando eu fui estar no portão, voltei para trás, eu disse para ela: Marli, eu vou viajar. Pronto, vai, se eu vou para longe. Vou para lá. Para Espanha, lá em Barcelona. E ela começou a chorar, quase teve uma coisa. E não vai, porque eles escravizam as pessoas, eles pegam o passaporte, como que tu vai ir? Mas o nosso amado Espírito Santo, na hora veio e disse para ela assim: vai. Se Deus tiver que agir na tua vida lá, trabalhar na tua vida lá, eu não vou poder impedir. Lá fui eu. Cheguei lá em Barcelona. Uma pessoa muito querida minha abriu a porta da casa, me ensinou: é assim, 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 assim. Não vai por aqui, vai por ali. Me ensinou tudo dentro daquela vida que a gente levava. Mas o meu vazio, mesmo estando lá, mesmo ter me tornado bonito, mesmo tendo viajado por 6 países, com droga, com dinheiro, com tudo, nada preenche o meu vazio. Sempre ligava para minha irmã aqui no Brasil, ela dizia:
Vai numa igreja aí, vai numa igreja aí. E disse, uma hora eu vou. Eu quero passar aqui para vocês, que eu vou narrar algumas pessoas, daí vocês vão ter noção de quem são as pessoas. Bom, meu nome é Flávia. Eu conheci o Marcos aqui na igreja, em Barcelona. Eu estava aqui embaixo com meu filho com 4 meses de vida, Isaac, e foi muito fraca essa semana. É o único dinheiro que eu tenho. E você me ajuda? E eu falei para ele, bom, não é por causa que você não está falando, porque você não está conseguindo falar com ninguém, que você não vai tirar o peito. Eu vou. Aí eu pensei, nossa, é uma luta que eu estou passando para chegar lá nesse rapaz, para ele tirar esse silicone e seguramente fazer a vontade de Deus, né? Que Deus realmente está nesse negócio, Deus que está fazendo. Então nós começamos a acompanhar ele. Então não foi fácil o começo dele, não foi fácil. Ele se vê como uma pessoa que não tem nenhuma condenação. Muitas vezes a gente estava cansado, a gente chegava da igreja e ele queria alguém para conversar com ele. A gente foi na casa dele, viu os trabalhos que ele tinha feito, as alianças, os pactos que ele tinha feito com o inimigo. Ahora, el tiempo que más me marcó fue cuando fuimos a la casa de él. Él estaba con el pelo cortado. El pastor había ministrado la liberación sobre él. Para mi ministerio de intercesión fue una experiencia muy linda, porque vi cómo Dios cambiou radicalmente a vida dele em tão pouco tempo. Literalmente libertou o Marcos de todos os laços que haviam feito para ele, de todos os demônios, de todos os espíritos malignos ali. Deus, naquele dia, naquele quarto, naquela sala, Deus libertou o Marcos. Então, ver o que Deus fez na vida do Marcos é a fidelidade de Deus. Ver que existe um Deus que liberta, um Deus que restaura, e eu estou convicto que tudo isso que Deus fez na vida do Marcos é apenas um princípio daquilo que Deus vai fazer. Eu creio que Deus tem o melhor para a vida dele e o melhor para a vida de quem estiver com ele. Oração, e eu ia orar para ele pela madrugada e eu não conseguia orar. E eu começava a chorar, eu sentia a dor dele, era muito forte, a dor, a opressão que ele sentia, eu sentia quando eu começava a orar pela madrugada. E uma coisa tão engraçada que quando o Marcos chegou na igreja, ele se bloqueava totalmente e ficava sem querer entrar na igreja. E ele respirava fundo e eu dizia, tranquilo, Marcos, cuando você quiser, se puede ficar à vontade y entrar. Y la verdad que hemos disfrutado mucho de Marcos, porque hemos visto un proceso muy serio que él ha estado haciendo y que realmente se ha podido ver cómo el Espíritu Santo ha estado trabajando en su carácter, cambiándolo, transformándolo, y la verdad que ahora mismo es otro Marcos. Viu isso lado a lado, pode estranhar que essa pessoa possa sofrer uma transformação tão grande, tão radical, e através de um milagre. E eu acredito que esse foi um milagre que aconteceu na vida dele. Posso assegurar que tem a mão de Deus aí. Sou o pastor Alisson, aqui da Igreja Catedral, em Barcelona. A partir daí começou um relacionamento muito lindo. Um relacionamento que houve momentos que não foi fácil, vou ser sincero, mas foram momentos prazerosos. Momentos que nós tivemos oração, alguns momentos com os atritos que são necessários. Um outro momento assim muito marcante foi o momento que ele decidiu cortar o cabelo. E a gente tinha marcado para ir junto, só que ele estava tão incomodado que ele foi só. Então quando a gente chegou na hora marcada, ele já estava com o cabelo cortado e tendo umas crises de identidade. Ele escolheu um caminho de trevas, onde houve muitos trabalhos de bruxaria, e havíamos separado um tempo de jejum, um grupo grande de irmãos da igreja, e desse grupo separamos uns 4, incluindo a minha pessoa, e nós fomos uma tarde inteira na casa dele. Quebramos imagens de demônios, de santos, trabalhos de bruxaria. Foi algo assim que foi muito marcado. Naquele dia, a vida dele teve um novo rumo, teve uma nova etapa. Ele passou a adorar a Deus, foi batizado com o Espírito Santo, e quando nós levamos ele às águas batismais, quando no preparo dele até mesmo do discipulado para o batismo, ele tinha momentos que chegava para mim, chorava e dizia, pastor, é muito difícil,
e a gente orava com ele, puxava a orelha muitas vezes, que é necessário no nosso trabalho pastoral, mas sempre com amor. E no final foi esse resultado lindo desse homem de Deus, que sua mãe partiu para a eternidade, orando e consagrando ele ao Senhor. O inimigo havia preparado tudo para atrapalhar os planos de Deus, porém os planos de Deus sempre prevalecem. Pai do Senhor a todos, eu sou a pastora Tatiana, aqui da Igreja Catedral, em Barcelona. Foi um prazer conhecer a tia e Marcos. Lembro do primeiro dia que você entrou aqui na igreja, que quando apresentaram você, a gente foi, toda a igreja te abraçar. Foi um prazer te conhecer, e você será muito, teremos muita saudade de você aqui, todos os irmãos da Catedral. Te amamos, Jesus te ama e continua. Vamos estar sempre orando por você. Te amamos. Beijo. É uma forma de eu honrar eles que não estão aqui, né? Amados, e das minhas idas e vindas, viajando de um país para o outro, sem documento, o plano de Deus foi perfeito, porque Ele sempre me protegeu. 2 pessoas que foram depois que eu fui, foram deportadas para o Brasil. E eu fiquei. Porque o plano dele era me fazer Marcos de novo. E eu lembro que uma vez na Áustria a polícia quase me pegou, voltei para Barcelona de novo, já era para Natal e Ano Novo. Naquele Natal eu fiz uma oração para Deus. Deus, eu não aguento mais. Pois eu digo para você, Ele não resiste um coração quebrantado que se humilha diante da presença dEle. Virou o Ano Novo, fizemos a ceia. Fiz alguns contatos em Barcelona e achei uma igreja. Dia 6 de janeiro de 2013. Entrei dentro da igreja todo alocado, todo perturbado. Quer deixar o teu nome aqui na porta? Não. Mirei um canto e fiquei. Não lembro que louvor estava tocando. Uma lágrima, outra. E eu disse, eu não vou chorar. Como que tu não vai chorar? Se a presença do Espírito Santo está ali dentro. Então, a pessoa que vem num culto opressa, oprimida, não tem como ficar, não fica. Tocou mais o louvor, chorei. Mas chorei. Quantos anos envolvido com prostituição, com bruxaria. Aí você vai dentro de uma casa de Deus. Mas chorei, lavei a alma. A pastora veio, me deu um abraço e me deu um folhetim. E no folhetinho estava o telefone do pastor. Fui para casa e dormi uma noite perfeita, tranquila. Na segunda-feira eu liguei para minha irmã. Sou Marli, ontem eu fui na igreja. Ela disse, como a gente é ingrato com Deus. Justamente eu tinha encerrado o ano e fui orar para Deus. E ela orando para Deus disse, ô Jesus, tu não fez nada do que eu pedi para te fazer para mim. Te pontuei, te enumerei várias coisas e nada tu fez para mim. Entenda de que quando você está aqui, adorando, pedindo, clamando por um parente teu, a gente não sabe como Deus vai fazer, de que forma que Ele vai trabalhar. Ela ficou muito feliz. E nisso eu liguei para o pastor. Pastor, o meu nome é Marcos. Eu estive no culto ontem e eu quero passar e falar com o senhor. E cheguei no dia marcado e falei para ele, disse, o meu nome é Marcos. Ele ficou me olhando e disse, tá. Subimos lá em cima. Relatei tudo o que tinha acontecido. Estou aqui me prostituindo, minha mãe já foi, orou muito por mim. O pastor apontou o dedo para mim e disse, esse ano
as orações da tua mãe vão começar a valer. Literalmente, naquele ano. Comecei nos cultos. Quase morria chorando. Quase desidratava de tanto chorar. Amados, o poder dessa palavra. Eu fui liberto por poder dessa palavra. As pessoas são acostumadas a falar que eles fazem lavagem cerebral na vida das pessoas. Em mim não foi feito. Viajava e sempre falava para o pastor: pastor, eu vou viajar. Tá bom, meu filho. E o Senhor sempre me cuidava, sempre me guardava. E dessas viagens minhas, eu escutava pregação. Tinha minha vida normal, mas eu escutava pregação. E aquilo ia entrando. Alguns testemunhos, algumas coisas, eu lembro que eu escutava. Mas tinha e seguia a minha vida normal. Aí viagem para a Áustria, isso já é dezembro. Fomos mandar um dinheiro para o Brasil, eu e um amigo. E nisso entrou uma mulher. Entenda a diferença de nós sermos cheios do Espírito Santo. Entrou essa mulher, eu vi que ela era brasileira. E começamos a conversar e eu disse para ela, disse: mulher, tu é crente? Ela disse para mim: como tu sabe? Eu disse: não, tem algo diferente em ti. Sai, eu sou realmente. Ela disse para mim, eu disse para ela assim: eu conheço a palavra. E ela disse para mim: nem que tu vá para o Japão, mas se Deus tem algo para fazer na tua vida, Ele vai fazer. Eu disse para ela assim: aonde tem uma igreja aqui? Ela disse: tal rua e aqui está o meu telefone. Eu estava de festa até domingo de manhã, 5 horas era o culto, já era inverno. Eu disse para o meu amigo: eu vou ali, já vem. Peguei um táxi, me arrumei, peguei um táxi e fui. Sentei no cantinho. Logo a pregação da palavra. Isso já era 9 de dezembro. Lembra quando o pastor falou para mim que aquele ano Deus ia fazer? A irmã que estava fazendo o culto, a pregação, ela fez o apelo. Eu fui uma das últimas pessoas aí na frente. E eu literalmente fiz assim, ó: Deus, eu me rendo. Eu não posso. Eu não consigo, eu não sou autossuficiente. E comecei a pensar e lembrar, se Deus, eu preciso deixar isso, precisa. E isso também, e isso também. Amados, eu fiquei 4 anos lá. E Deus nunca permitiu que eu voltasse para o Brasil. Então eu tinha sonho de mostrar para as pessoas que eu estava bonito, mostrar para as pessoas que eu estava bem, de que eu estava por cima. Mas não era o meu plano, era o plano de Deus. Nesse dia peguei e liguei para o pastor mesmo. Pastor, ó, fui no culto aqui, eu não quero mais essa vida, eu não quero mesmo. Ele disse: tá bom. Permaneci na Áustria durante todo o mês de dezembro. Voltei para Barcelona em janeiro, começo de janeiro. Fui no México. Eu disse: doutor, eu não quero mais o silicone. Como eu faço? Veio lá com a moça: que dia tu pode tirar? E eu tiro. Antes com a cirurgia marcada, viajei mais uma semana ainda. Que eu tinha que ter dinheiro, eu tinha que me manter, porque eu não ia mais ter mais como me manter naquela vida. Então a minha única preocupação era o dinheiro. Como que eu ia viver? Como que eu ia sobreviver? E fui a última semana para a Dinamarca. Uma semana decisiva. Liguei para algumas pessoas: o que eu faço? Eu vou para outro país para ficar mais um pouco, para fazer mais um dinheiro. Mas eu pensando também com o diabo furioso com a minha vida. Eu disse: eu não posso, eu prometi algo para Deus. E eu peguei e voltei para Barcelona de novo. Aí a Flávia, o primeiro casal do vídeo, eu tinha pegado o telefone dela e eu disse: Flávia, amanhã eu tenho a cirurgia e eu não tenho ninguém para me acompanhar. A minha casa estava sempre cheia, mas naquele momento eu estava sozinho. Liguei para a Flávia. A Flávia disse: não, eu vou prontamente. Marcamos o horário, fomos. Ela disse para mim: o pastor já sabe. Não,
Pastor não sabe. Disse, não, eu tomei a decisão, eu não quero mais. Então eu fui no médico. Quando eu estava dentro da clínica para fazer a remoção, aí quando eu saí, o pastor estava lá. Aí que ele foi saber. Ele me deu uma carona, me levou para casa, fez uma oração e me deixou. Não que ele tenha me deixado, mas a Flávia e o Ismael, tão amados assim, eles viram que eu estava precisando de alguém, de ajuda. Me acolheram. E eu tinha uma cadeirinha de nenê lá em casa para dar. Eu disse para a irmã, disse, quem tem menino pequeno? Ela disse, a Flávia. Então daí eu troquei o telefone com a Flávia. E a Flávia disse para mim, disse, o que tu vai fazer domingo? Eu disse, nada. Então tu vem aqui para casa para almoçar e o Ismael vai te buscar e ele já pega a cadeirinha para ti. Lá fui eu para casa da Flávia. Em uma sexta-feira eu tirei o silicone e ficou o cabelo. Literalmente, amados, quando Deus ele te faz uma libertação, não casava mais aquilo. Não casava mais aquela aparência. Não fazia mais sentido nenhum. E durante aquela semana o Espírito Santo começou a me constranger por causa do cabelo. E comecei nos cultos. Eu sentava de um lado da igreja. Depois passei a sentar do outro lado. Muitos transtornos de identidade, como o pastor falou ali, eu passei. Eu me via uma coisa, eu era uma pessoa. E depois tu não é mais nada. Aí Deus faz assim. Ele molda, Ele faz do jeito dele, da maneira dele. Durante aquela semana fiquei muito perturbado, muito perdido. Mas em nenhum momento eu me arrependi. Uma vez só me arrependi. Não que eu tenha me arrependido. Eu fiquei pensando e balancei assim a minha vida. De que eu tinha uma vida, de que eu era uma pessoa. E por fim tudo acaba sendo nada. Amados, naquele dia do culto, no domingo, na sexta foi isso. E no domingo eu fui almoçar com a Flávia e Ismael. De noite teve o culto. Eu cheguei no culto e eu passei muito mal. Eu disse para o pastor, pastor, eu estou mal. Esse dia o pastor não fez o apelo. Eu disse para 2 irmãos, me ajuda a ir lá na frente. Sabe quando as ataduras, eu não estava com dor por causa da cirurgia. Eu tinha algo me prendendo, preso, devido aos pactos que eu tinha feito. O pastor ministrou a libertação sobre a minha vida. Saiu algumas coisas de dentro de mim. Quarta-feira eu fui no culto de novo. Eu passei muito mal. O pastor disse para mim, eu já ministrei a libertação sobre a tua vida. Não tem mais o que fazer. Ficamos até o final do culto. Eu disse para ele, se eu liguei para o meu pai de santo no Brasil, dizendo que ele podia fazer o que ele quisesse com as minhas coisas. Aí ele disse para mim, tu fez pacto? Se fez. Tem alguma coisa na tua casa? Eu disse, tem. Então na sexta-feira eu vou na tua casa para a gente terminar essa libertação e quebrar e ver o que tem que fazer lá. Na sexta-feira, amados, eu não tinha nada de roupa de homem. E eu fui na rua comprar alguma coisa para mim. Estou subindo na rua onde eu morava. Passei na frente de um salão. Então eu tinha tudo perto. Eu tinha mercado, eu tinha banco, eu tinha farmácia, eu tinha café, eu tinha tudo aqui. E eu fui no salão de cabeleireiro aonde eu passava, onde eles me viam passar. Entrei e disse para a moça, eu quero cortar o cabelo. Disse, senta aqui. Disse, eu quero cortar o cabelo. Disse, senta aqui. Disse, moça, eu quero cortar o cabelo. Ela ficou assim, o que tu tem? Tu tá doente? Eu disse, não, eu já fiz a remoção dos peitos, eu não quero mais. Meu Deus, ela ficou apavorada. Cortou meu cabelo. Pensei que eu ia chorar, pensei que ia acontecer algo sobrenatural. Não, fui para casa, tomei banho. 5 minutos o pastor mandou mensagem para mim, estou chegando. Eu comecei a passar mal. Muito mal. Só consegui abrir a porta para ele. Então ele realmente ministrou a libertação sobre a minha vida. E ali literalmente, amados, depois daquilo que aconteceu da libertação, eu comecei a andar de novo, a gatinhar. Realmente saber que eu não tinha mais aquela vida, de que eu tinha feito uma aliança com Deus.
Aí as pessoas queriam se chegar perto de mim, eu não queria. Uma vez no culto de Santa Ceia eu fui de óculos escuro dentro da ceia. Ninguém chegou perto de mim aquele dia. Pois veio um irmão e disse para mim: paz do Senhor, Marcos. Eu disse: não precisa dar paz do Senhor. Fui lá, fiz uma reunião com o pastor. Só, pastor, faz uma reunião com o povo, que eu não quero que ninguém chegue perto de mim. Como? Ele ficou assim, espantado. E tudo isso tu vai entendendo, tu vai... Amados, eu fiz as minhas mudanças, mas literalmente não tinha cortado o laço realmente com Satanás. Então eu mantinha relações, eu mantinha bebida, drogas, eu mantive. Até que eu fiz o discipulado e não fiz mais. Disse pro diabo: só ponto. Até hoje e nada mais. E nada mais. Com a pessoa a qual eu fui morar, que me cuidou de mim tão bem, comprou roupa de homem para mim, me entendeu. Diante de tudo isso que eu fiz, amados, foi feito um bolão entre os meus amigos. Tá doido? Tá doente? Tá louco? Tá se drogando demais? Faz 4 anos que tu não vai pro Brasil, tu precisa ir pro Brasil tirar férias? Como que tu vai fazer isso? Eu disse: não, eu não quero mais, eu vou fazer a minha escolha. 6 meses. E a Daniele vai voltar de volta. Eu não dou 1 ano e tu vai voltar. Eu dou 2 anos e tu vai voltar. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. O que dizerem para você, do teu filho, creia. Não é a voz de Deus. A última palavra vem dele. A minha Bíblia, a tua Bíblia afirma isso, que a última palavra é a dele. A pessoa com a qual eu morava me ligou e disse para mim: tu quer ir para o Brasil comigo? Se eu quero. Amados, eu viajei na terça-feira. Eu paguei a passagem na sexta. E comecei uma corrente de oração de madrugada. Disse: Deus, prepara tudo lá. Deus, faz tempo que eu não vou para lá. Deus, prepara pessoas, prepara a igreja, prepara tudo para mim, Deus. Fui falar com o pastor de Barcelona. Eu disse: pastor, eu vou embora. Ele disse: como tu já vai embora? Eu disse: não, eu já vou embora. Ele ficou muito temeroso, penso eu, de deixar eu ministrar. 1º de junho eu batizei. E 29 de junho eu dei o testemunho em Barcelona. Eu disse: pastor, essas pessoas precisam saber o que realmente aconteceu comigo, porque as pessoas, alguns tinham intimidade comigo e outros não. Então tinha detalhes, coisas que eles precisavam saber. Para a honra e a glória do Senhor, foi a coisa mais linda. Amado, Deus prometeu para minha mãe aqui no Brasil de que Ele ia fazer na minha vida. Só que a vontade dele foi fazer em outra nação. A promessa dele ainda estava de pé. Então eu sempre falo de que eu venho de outra nação, de que Deus fez lá em outra nação com as promessas aqui. Dia 3 de julho, voltei para o Brasil. Encontrei uma igreja, pessoas que me acolheram, me amaram. Reencontrei minha família. Vim parar aqui no ministério. Eu queria pedir perdão para vocês aqui do ministério. Por muitas vezes eu não deixei vocês se chegarem perto de mim. Mas tudo isso foi trabalhado de Deus. Eu não lembro que ceia foi,
Algumas pessoas vieram aqui na frente e me abraçaram. As pessoas que vieram aqui na frente fazem parte da minha cura. Hoje, ministrando aqui, eu me sinto literalmente aqui do ministério. Não que antes eu não era, mas bloqueios, coisas que o diabo dardeia às nossas mentes. Amados, teve o retiro de homens mês passado. Se Deus, eu preciso ir. Já tinha marcado com o pastor essa data para hoje. E eu pedi para Deus, faz alguma coisa antes do testemunho. Retiro de homens. Ai, Deus, eu preciso ir. Pedi ajuda a algumas pessoas. Eu não consigo, eu não sei. Tem coisas ainda que eu não sei. Estou sendo o máximo de sincero que eu possa ser hoje. Falei para o pastor, eu quero no retiro, mas como que vai ser? Foi feita a chamada para os homens do retiro, eu vim com 10 pedras, armado. Eu não sei como é que vai ser lá. Algumas pessoas falaram para mim, se é tudo coisa da tua cabeça, tudo coisas que tu montou. Realmente eu tinha montado. Então, estando no retiro de homens agora o mês passado, o Senhor, Ele fez eu entender. Foi literalmente assim, mais uma escama tinha caído. Por mais das minhas limitações visíveis, por causa de trejeitos, de repente por causa da minha voz, eu me senti igual àqueles homens que estavam lá. Igual. Nenhum daqueles que estavam lá eram mais do que eu, mas eu me senti igual a eles. Pecadores iguais a eles, mas eu me senti igual. Vim, comentei um dia com o pastor, disse, pastor, algumas pessoas falavam para mim antes, Marcos, de casar. Eu não quero. Eu me basto. Muitas pessoas aqui eu falei, eu me basto. Eu sou suficiente para mim mesmo. Mentira. Mas era um assunto que me incomodava. Eu brigava com as pessoas. Não que eu brigava, mas aquilo me incomodava porque não era o tempo de que Deus queria fazer. O Senhor ainda estava moldando aquilo dentro da minha cabeça, no meu espírito. Vi um dia, eu falei com o pastor, disse, pastor, eu estou olhando para uma irmã da igreja. Gente, ela é linda demais, viu? Se não for ela, loiras, mandem currículo. Então, amados, tudo isso Deus tem feito dentro. A mudança é de dentro para fora. Tem muita coisa ainda, amados. Hoje estou fazendo 4 anos de Marcos de novo. Tem muita coisa ainda que Deus vai fazer. Mas estar aqui dividindo isso hoje com vocês tem preço que pague. Eu marquei essa data com o pastor há 4 meses atrás. Só que antes desses 4 meses, o céu já tinha marcado. Esse ano eu fui ver no calendário que dia que eu fazia aniversário. 28 de outubro, sábado. E eu já tinha mentalizado tudo. As margaridas, o sábado. Isso está planejado a hora. Que presente que Deus está me dando hoje para mim. Hoje faz 9 anos que minha mãe não está aqui. Sempre eu fiquei perguntando, Deus, por que tu fez isso para mim? E literalmente um dia o Espírito Santo me ministrou e disse assim, eu fiz isso para isso. E eu entendi. Em nenhum momento eu briguei e eu questionei a Deus. Amados, eu sou curado
da homossexualidade. Por isso que eu não tenho reservas nenhuma para falar desse assunto. Porque quando você fala desse assunto é porque realmente você está curado disso. A sociedade diz que isso é mentira, diz que isso não existe. Sexta-feira uma pessoa falou para mim: pau que nasce torto nunca se endireita. O mundo pode ter esse ditado: antes de conhecer o carpinteiro de Nazaré, pau que nasce torto ele endireita, ele quebra, ele faz de novo. Talvez você esteja pensando: mas quem é ele para estar lá em cima falando? Eu sou um daqueles que a igreja orou. Não necessariamente só a minha mãe. Sabe aquelas coisas de ciclo de oração, consagração, que aquelas irmãs do coca, elas vêm: Deus salva o desviado, Deus salva o bêbado, Deus salva a prostituta, Deus faz. Deus faz. E também com a oração da minha mãe. Já falei antes, a tua oração ela vai aonde você não vai. Ai, mas quanto mais eu busco, quanto mais eu choro, quanto mais eu clamo, maior se torna a luta. Eu não me revoltei contra Deus. Depois de 5 anos eu me voltei para Deus. Eu queria chamar minha família aqui. Vem cá, Edson. Vem cá, Cláudio. Shelly, Maurinho. Vem cá. Vem, Marlice. Vanessa. Vem cá em cima. Troféu e uma flor daí primeiro, depois só um troféu. Deixa o Edson ficar aqui na frente primeiro. Deixa o Edson ficar aqui. Amados, eu tenho 2 irmãs, mas elas não puderam estar aqui. Parece que fica uma coisa meio desfalcada. Mas Deus sabe, e eu entendi. Minha irmã pediu para mim perdão, ela disse: eu não queria te causar isso. Tu entende? Eu disse: entendo. Tu entende mesmo? Eu disse para ela assim: entenda que eu entendi. Hoje eu comemoro mais uma vitória. E você faz parte juntamente comigo. Receba este troféu como forma do meu agradecimento. Eu faço parte desse milagre. Edson, isso aqui é para honrar a tua vida. Senhor meu, muito obrigado. É para honrar vocês. Quando eu cheguei lá na casa de vocês deram um quarto dos meninos para mim ficar. Tu cuidava das minhas roupas com tanto carinho, faziam corridas para mim, coisas para mim. Que a unção que estava sobre a vida da Margarita nunca se aparte da tua vida, da casa de vocês. Muito obrigado. Vem aqui lá da Michelle, Maurinho, vem. O Felipe Marlon, ele é filho do meu irmão mais velho. Bota a foto pra mim, Henrique.
do meu irmão. O meu irmão mais velho, ele partiu agora em abril desse ano. E a minha mãe enfrentou, amados, eu com homossexualismo e o meu irmão com alcoolismo. Vivia por fé, não por vista. Creu literalmente no Senhor. No domingo que o meu irmão mais velho faleceu, eu fui na casa do Edson, almocei e voltei para casa e o Espírito Santo me constrangeu a ir orar. Fui na igreja na frente da minha casa e eu disse: Espírito Santo, o que eu oro? O que eu falo? Ele me levou a orar por todos nós, da família. E era 4 horas, veio a ligação de que o meu irmão mais velho tinha falecido. Ele internou no centro de recuperação no sábado. E no domingo, ele faleceu. Falando com o pastor de lá, ele disse não, ele aceitou Jesus e ele disse que não queria mais aquela vida, de que ele ia mudar, de que ele ia seguir com Jesus e o Senhor recolheu. Até nisso, Deus é fiel. Que a unção que estava sobre a vida de Margarida nunca te aparta da tua vida. Eu falo a mesma frase que ela falou para mim. Vocês vão aprender. Eu creio nisso. Ó, Cláudio, para honrar a tua vida. Muito obrigado e eu só espero que um dia tu encontre o verdadeiro sentido da vida, assim como eu encontrei. E de que tu te renda. A mesma mãe que orou por mim, orou por ti. E eu creio que no tempo certo Ele vai fazer na tua vida. Amém? Agora eu lembrei de uma coisa. O Bruno, amados, ele sempre vinha comigo nos cultos. E eu sou sempre babão, assim. E um dia eu peguei ele no colo e disse: ô tio Marcos, eu quero um pastel, eu quero um refri, eu quero isso, eu quero aquilo. E despertou um sentimento dentro de mim. Eu disse: Deus, eu amo tanto ele. Aí eu fiquei pensando: e se fosse meu? Como seria? Quando ele cresceu, eu vou dizer isso para ele. Através da vida dele, Deus despertou esse sentimento dentro de mim. E depois os outros sentimentos. Talvez a minha esposa não esteja aqui. Mas eu tenho orado para Deus. Para Ele preparar tudo. Amém. Muito obrigado. Lu, esse é para ti. Por tu aceitar meu pedido. Quando eu cheguei no Brasil, eu pensei em fazer um DVD. O Espírito Santo automaticamente disse para mim: não começa de cima, começa de baixo. E desde que eu pensei em fazer o DVD, eu tinha convidado a Luciane para cantar esse louvor para mim. E recebo meu muito obrigado. Amém? Te amo. Eu queria chamar algumas pessoas aqui, amados. Vem aqui, irmã Valda. Vem aqui, Neuza, Rogério. Solange e Sérgio estão aí? Não enxerguei. A Solange, vem cá. Vem cá, Solange. Quero honrar a tua vida. Vem cá, por favor. Simone, tá aí? Do Sandro. Vem a Kézia, se tá aí. Kézia do Sol. Vem o Diego e os meninos do Mac Missão, se tiver aí, os que fazem frente contigo. O Alemão, o Andinho, o André e o Douglas.
Jefferson, Tondo, vem cá para mim, por favor. Vanessa, troféu para mim. Troféu. A Solange, amados, ela, de um tempo que eu tentei me converter e aquela vez não deu, a Solange cuidou de mim como uma mãe. Solange não foi para aquele tempo, mas eu te louvo a Deus pela tua vida, porque tu investiu, tu chorou, tu me deu carona, tu me buscou, tu fez tudo o que tu fez. Não era para aquele tempo. E receba amém. Receba esse troféu, Solange, como forma de agradecimento pela tua vida. Amém. Eu amo a tua vida. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Muito. Deus é fiel. Amém. A irmã Valda, desculpa, Deus. Hoje ela é a irmã Valda. Antigamente a Valda, nós servíamos na mesma casa de ocultismo. A Valdinha e eu. E a Valda, ela se converteu para Jesus. E mesmo assim ela cuidou de mim, ela me amou, ela me entendeu, ela abriu a porta da casa dela para mim. E me cuidou. E quando eu fui para Barcelona, eu ligava para casa da Valda, eu ligava para a Valda, disse: Valda, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E a Valda às vezes desligava o telefone e chorava. E eu lembro que ela me disse esses dias que teve um culto que ela foi. E um irmão disse para ela, disse: irmã Valda, por essa pessoa que tu está chorando aí, Deus me mostra que tem depósito de oração. E de que Deus ele vai fazer no tempo dele. E está aqui hoje, Valda, na tua igreja, na tua congregação, tu honrou a minha vida. E aqui na minha, diante de toda essa noiva, eu honro a tua vida. E digo que toda pessoa tinha que ter uma Valda na vida. Eu amo a tua família, eu amo os teus filhos. Agradeço pelo carinho que tu tem por mim. A Valda fala que eu sou o filho mais velho dela. Então, é coisas de mãe, coisas de Valda. Amém? Neuza, Rogério, só para vocês. Vocês foram um casal que me acolheram. Neuza também é minha mãe. Vou na casa dela, não sabe o que vai fazer para te agradar. Come mais um pouco, filho. E porta comigo. Não quero mais, come mais um pouco, filho. Coisas de mãe, coisas de Neuza. Muito obrigado, Neuza, por tudo que tu me cuida, que tu faz por mim. Amém? Dá uma florzinha de lá pra mim, dá pra Solange. Não vou deixar tu despedido sem flor. Kelly, vem cá junto pra te honrar as meninas. Isso. Diego, isso aqui é pra honrar o projeto que eu faço parte. É louvar a tua vida. Sempre que eu procuro cumprir as minhas escalas, honrar a tua vida como líder. Muito eu tenho aprendido com vocês. Receba este troféu como forma de agradecimento por vocês aqui do ministério. É um prazer, irmão, servir junto contigo e os outros meninos que fazem parte. Amém? Solange, vai ser flor. Te amo. Não tenho girassol, mas recebe, tá? Com carinho, com amor. Amo vocês. Amados, quando eu cheguei aqui na igreja, eu sempre olhava pro Jeff, grandão assim. Não tinha inveja dele, mas me deu vontade de falar um dia com ele para ver o que eu podia fazer para ficar mais masculino. Isso é eu. Um dia eu vim lá e falei com o Jeff: Sou Jeff, tu sabe do meu problema aí? O que eu podia fazer? Ele disse: eu sou professor de academia. Se quiser a gente pode fazer umas aulas aí. Aí ele me disse onde é que trabalhava. Eu fui lá a primeira vez, olhei, não entrei, não tive coragem. Aí falei pra ele, disse: Jeff, eu não consegui.
Aí nas reuniões de segunda-feira aqui dos homens, eu não conseguia vir. Eu disse pro Jeff, eu não consigo ir. Ele disse, não, mas eu vou contigo. Aí o Jeff vinha e ficava comigo. Aí a primeira vez eu lembro que o pastor chamou todo mundo ali para frente. Eu disse, pra que chamar todo mundo para frente? Mas eu tinha que enfrentar, eu tinha que enfrentar os meus medos. Aí terminou, gente, eu saí correndo, o Jeff me levou embora. Aí na outra segunda-feira já foi melhor. Então tudo isso eu enfrentei aqui. Mas venci. E o Jeff me ajudou, me cuidou como professor de academia, como pessoa, como ser humano. Isso é para honrar a tua vida, Jeff. E todo ser humano deveria ter um Jeff na vida de amigo. Amém? Aplausos para eles, amados, por favor. Muito obrigado. Eu não preparei nada de fotos, nada, amados. E vou pedir para o Henrique passar um slide de fotos. E já vou estar terminando.
Amados, o milagre de Deus é porque a Vanessa da Áustria, quando a gente trocou o telefone, ela não sabia que nome que ela ia botar. Eu disse, meu Deus, que nome que eu vou botar aqui? Milagre de Deus. E desde aí ficou. Eu nomeei, sempre falei para ela. Essa semana eu mandei mensagem para ela, disse, Vanessa, eu botei e eu estou usando tudo como milagre de Deus. E ela fica muito orgulhosa disso. Aí eu faço uma pergunta para você, o que você acha que Deus prometeu para você que Ele não é capaz de cumprir? Deus, quando fez a promessa para Abraão e para Sara, Ele sabia que Sara ia ser estéril e concedeu o seu filho. Isaac casou com Rebeca. Rebeca, estéril. Depois teve a outra mulher, como é o nome? A de Jacó, como é o nome? Raquel. Raquel, estéril. Então, amados, Deus, quando escolheu a minha família, Ele sabia de todas as coisas e de tudo. Amém? Pastor. Isso é para honrar a sua vida. Dizer que eu não tenho palavras para agradecer pela confiança, pela liberação das flores. E que a unção do Senhor nunca se aparte da sua vida. Eu fico pensando, se eu amasse Jesus 10% do que o Senhor ama, eu estaria bem. Amém? Muito obrigado. Só um pouquinho. Quem congrega aqui no ministério? Quem congrega aqui? Vocês estão representados aqui. Todos os que congregam aqui. Como forma de agradecimento a vocês por me amarem, me entenderem, me compreenderem, me amarem e me entenderem. Queria chamar uma pessoa para representar vocês todos. Vem cá, Jasso. Me cedeu o espaço hoje. Recebe esse troféu, Jasso, representando outra congregação. Aqui nesse troféu, o Jasso está representando os escoteiros, os seguranças, a cantina, Macmissão. O que mais tem? Maquiasilos. Toda a casa está representada aqui neste troféu. Muito obrigado, Jasso. A mais de um DVD tem a pessoa que cuida do DVD, como que é o nome? Vem cá, Rick, para mim, por favor. Quero honrar a tua vida. Vem cá, Rafael, para mim, quero honrar a tua vida. E o Neguinho, vem cá, eu quero honrar a tua vida. Isso é para honrar a tua vida e para agradecer. Aquele encontro que a gente teve na sexta-feira, informal, eu cheguei, estava tudo, depois estava o Rafa, depois chegou o Henrique. Aquele dia vocês me fizeram me sentir muito especial, muito honrado. E vocês disseram para mim que iriam fazer o melhor. Então essa é uma forma que eu achei de agradecer a vocês. O meu muito obrigado por cada detalhe, cada gesto que
que vocês demonstraram por mim. Amém? Rafa, obrigado. Henrique, obrigado. Amém? Muito obrigado, igreja. Muito obrigado às pessoas que eu convidei, que convidaram outras pessoas, que vieram me prestigiar. Um dia tão importante, tão feliz para mim hoje. Eu não vou fazer o apelo, eu vou deixar para o pastor. Pastor, vem cá. Muito obrigado.